A norma brasileira NBR 13818, ela traz uma recomendação de que os produtos cerâmicos apresentem expansões por umidade inferior a 0,6 milímetros por metro. E a gente sabe que hoje existem alguns laboratórios, alguns consultores que têm questionado esse limite, impondo para a indústria cerâmica limites mais baixos de tolerância para a expansão por umidade. A minha opinião a respeito disso é que não há razão para que nós no Brasil tenhamos que adotar limites diferentes do resto do mundo para a expansão por umidade. Esse valor de 0,6 milímetros por metro é o mesmo que é considerado pela norma internacional, que é a ISO 13006, e que traz a metodologia de ensaio na ISO 10545, e é exatamente o que é adotado no Brasil. E não há nenhuma razão para que a gente trabalhe diferente do resto do mundo, considerando que essa norma internacional é adotada no mundo inteiro, inclusive com relação à metodologia de ensaio, que essa expansão acelerada que se faz da peça é realizada por hidratação em água fervente durante 24 horas. É assim que se faz no mundo inteiro e eu não vejo, mais uma vez, nenhuma razão para a gente fazer uma coisa diferente do que se faz no resto do mundo. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente pergunta, inclusive isso para os colegas nossos de fora do país, na Espanha, na Itália, nos principais centros produtores, não se considera a expansão por umidade como uma variável importante da placa cerâmica. Quando o produto é bem assentado, supostamente a expansão por umidade ela tem influência pouco representativa sobre a aderência da placa ao longo do tempo. Então, muitas vezes, quando a gente questiona os laboratórios, as pessoas que trabalham na área, elas nos perguntam, mas por que vocês estão tão preocupados com isso no Brasil? Fora do país, isso não é uma questão. Por isso que a gente acredita, como as placas cerâmicas no Brasil não são diferentes daquelas que são fabricadas no resto do mundo, as características técnicas são comparadas por normalizações que são iguais nos distintos países, a gente acredita que uma das grandes variáveis que pode estar por trás dos problemas de descolamento é a questão do assentamento, da instalação da placa cerâmica. A gente tem, inclusive, no texto da norma, que menciona o aspecto do limite de 0,6 milímetros por metro como limite máximo tolerado. Esse limite só deveria ser um problema quando a gente trabalha com condições insatisfatórias de assentamento das placas. E mais importante, a ISO 10545 ela cita ainda dois pormenores relacionados com a instalação ruim das placas que a gente vê que são condições de assentamento que estão sendo praticadas hoje no Brasil, que é o caso do assentamento das placas cerâmicas diretamente sobre blocos de concreto e em cronogramas acelerados, onde o tempo de cura do concreto não é respeitado. A gente sabe que durante a cura do concreto, ele está sofrendo uma contração, ou seja, ele está diminuindo de tamanho. Se a gente, antes de terminar a cura do concreto, faz a instalação da placa cerâmica, que tem uma tendência de expandir com o tempo, a gente tem a situação mais problemática, que é um elemento do sistema construtivo contraindo e outro elemento, que é a placa cerâmica, expandindo. Então, nessa situação, a gente gera tensões que podem ser responsáveis pelo destacamento das placas. Nesse sentido, eu considero mais importante do que pensar em reduzir os limites de expansão das placas cerâmicas para valores diferentes do que são praticados no mundo inteiro, é pensar melhor a nossa condição de instalação das placas cerâmicas e respeitar tanto a cura do concreto, como avaliar melhor esse sistema de instalação de placa cerâmica direto sobre blocos. Essa é uma questão que, até onde eu sei, não foi convenientemente estudada, quais os efeitos de você trocar o sistema convencional, onde você tinha uma camada de regularização, que é o emboço, depois o chapisco, para depois fazer a aplicação da placa cerâmica. Sendo que a gente sabe que hoje, em alguns casos, a gente está fazendo instalação direto da placa cerâmica sobre os blocos de concreto. Então, quando a gente olha todo esse cenário, todas essas variáveis envolvidas, eu não acho que esse valor de 0,6 milímetros por metro deveria ser alterado e que a gente deve praticar uma coisa diferente do que se faz no mundo inteiro.